Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma objeção, que é a objeção do preço na hora da venda. Você sabe que a grande maioria dos clientes hoje, eles perguntam para você, na hora da sua demonstração, na hora do seu atendimento, eu queria saber o preço. Eu quero saber o preço. O cliente ele pergunta isso porque também, na verdade, ele não sabe perguntar outra coisa. Como, por exemplo, qual é a diferença de um colchão para o outro? Qual a diferença desse colchão de espuma para o colchão de mola? E o colchão, ele não sabe perguntar essas diferenças. Então, ele pergunta o quê? Eu quero saber o preço. Eu quero saber o preço. E observe bem, quanto maior for o valor do colchão, mais consideração o cliente tem que ter. Então, o momento que você fala o preço, por exemplo, ele pode afetar na decisão de compra do cliente. Uma dica minha, quanto mais você demorar para falar o preço, melhor é. Por quê, Luciano? Porque você tem que preparar esse cliente, você tem que aquecer esse cliente. Exemplo, eu dou sempre um exemplo do seguinte, você tem uma namorada, ok? E você está num boteco e comendo uma coxinha com ela. Se você pedir ela em casamento, no boteco, comendo uma coxinha, por exemplo, a chance dela dizer não, se você pedir ela em casamento, é muito grande. Agora, se você preparar, por exemplo, um jantar, se você preparar um bom vinho, se você colocar flores, se você colocar pétalas de rosas no chão, e quando ela chegar, o ambiente estar preparado, o momento, ela vai pensar que é um momento especial. E aí quando você pedir ela em casamento, o que vai acontecer? É muito mais fácil dela dizer um sim para você. Por quê? O momento foi especial. Então, falar o preço é a mesma coisa, pessoal. Você tem que preparar o seu cliente, porque se você fala o preço, a atenção já sai do colchão e você pode perder a venda. Para você falar o preço para o cliente, você tem que ter uma consideração maior desse cliente. Vou dar um exemplo para você aqui. Se você vai ter um travesseiro na sua loja, ou você mostra um travesseiro para o seu cliente de R$100 e um colchão de R$5.000, a consideração maior qual é? É do colchão, é claro. Então você precisa preparar o cliente e fazer o quê? Eu sempre uso um gatilho da antecipação. Olha, senhor, eu vou fazer a demonstração para o senhor aqui, eu vou falar dos colchões, das qualidades da espuma, e já eu pego a tabela de preço e eu vou mostrar todos os valores para o senhor. Tudo bem? Pronto, você já está antecipando para o cliente e ele vai ficar o quê? Ele vai ficar curioso, ele vai ficar ansioso. Só que também ele não vai te atrapalhar na hora desta demonstração. Ele vai ficar totalmente curioso. Eu quero que você entenda a importância de você não falar o preço antes, ok? Não fale o preço antes em hipótese alguma, porque vender, para mim, é consideração. O cliente, no final da sua demonstração, por exemplo, do seu atendimento, ele tem que achar que o colchão custa mais caro do que realmente ele é. Ele tem que achar isso. Vou dar um exemplo para você. Você tem que falar do tecido do colchão. Olha, observe, senhor, esse tecido é um tecido chamado de tecido inteligente. O que é um tecido inteligente? É um tecido que quando o senhor fica um tempo frio, por exemplo, ele aquece. E quando está um tempo de calor, ele fica fresquinho. Na cabeça do seu cliente, ele vai pensar assim, nossa, esse colchão deve ser muito caro. E isso é bom. Isso é bom para você. Você está considerando um valor, você está mostrando valor para o seu cliente, para no final você falar o preço e estar preparando o momento certo de falar o preço. É muito importante você preparar o momento certo de falar o preço. Bom, aí agora você vai falar o preço para o seu cliente. Mas para falar o preço para o seu cliente, uma dica muito importante, você tem que chamar o cliente para a mesa. Se você estiver na loja, por exemplo, vamos lá, senhor, eu vou mostrar os valores para o senhor dos colchões. Na mesa, nunca fale preço em pé. Se estiver na casa do cliente, por exemplo, sente na mesa do cliente.
Tem essa ousadia de sentar na mesa do cliente e fale o preço sentado. Você já criou um momento ideal, um momento adequado. Ele está curioso. Aí agora você vai usar o quê? A técnica da ancoragem. Sentou na mesa? Usa a técnica da ancoragem. Vou dar um exemplo para você aqui. Se o seu colchão, por exemplo, custa R$5.000, ok? Custa R$5.000. Você vai falar para ele, seu João, o colchão ele custa R$6.800. E fica quieto. Deixa o cliente absorver. Ele vai pensar, ah, não, é muito caro para mim, não vai dar. Fica quieto, deixa ele absorver. Calma. Técnica da ancoragem. Aí no final ele falou isso, você fala assim, seu João, olha só que legal, mas nesta semana nós estamos com um valor muito melhor. Apenas esta semana. E o valor de 6.800, por exemplo, nesta semana, está por 5.900. Já ficou melhor, não já? Ah, já ficou melhor o valor. O cliente vai dizer isso para você. Você ancorou, você foi descendo e agora você tem que ajudar o seu cliente a decidir na hora. O senhor prefere à vista ou a prazo? Ah, se for à vista tem um descontinho, você ainda tem uma manga, você tem carta na manga ainda, de mais R$500. Gente, observe bem, se você usar essas técnicas, esses gatilhos, por exemplo, você está criando o momento ideal para você fechar a venda na hora. Porque não adianta o cliente ir embora e falar assim para você, ah, eu vou pensar e volto depois. Ou você está na casa do cliente, por exemplo, e ele fala assim para você, não, eu vou analisar e te dou a resposta depois. A pesquisa é certa, ela foi comprovada o seguinte, apenas 5% dos clientes retornam para comprar ou fechar negócio novamente com você. O risco é muito grande. Você tem que decidir na hora. Seu João, a promoção é para hoje. Nós temos que decidir hoje. Se não for hoje, o senhor pode perder esse grande desconto. E o cérebro foi programado para não gostar de perder. É diferente de você falar assim para ele, por exemplo, seu João, eu posso te dar 2 travesseiros. Ele vai ganhar 2 travesseiros. Mas para o cérebro, a neurociência explicou o seguinte, que é muito mais importante para o cérebro quando ele escuta a palavra que ele vai perder. É só hoje, o senhor vai perder esse valor. Eu não consigo fazer amanhã. O senhor quer perder essa promoção? É só hoje. Você tem que, nesse momento, decidir a compra na hora. Se você usar essas técnicas, esses gatilhos, eu tenho certeza que a objeção do preço, ela não será mais uma dificuldade para você. Boas vendas!